A Station T apresenta o podcast Station Cast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, marketing, empreendedorismo e negócios, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Este é a Station Cast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Station Cast. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. Já deixa o seu like e compartilhe, ative o sininho para você estar recebendo as nossas notificações. Lembrando que a Station Cast ela é uma plataforma de fast learning, ou seja, rápido aprendizado, e a gente tem procurado trazer aqui profissionais, que eu sempre costumo dizer, do mais alto gabarito, ou seja, profissionais que realmente são referências, estudados e que têm algo para acrescentar, tanto para você quanto para nós que estamos aí buscando realmente entender toda essa disrupção tecnológica, todos esses conceitos modernos que têm mudado o nosso mundo e forçado aí o nosso tal do mindset. E para iniciar esse bate-papo muito bacana, eu estou recebendo aqui Sérgio Victor. Seja bem-vindo ao Station Cast. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite, que para mim vai ser um desafio bem grande, porque você é um jovem empreendedor aí, tem vários conteúdos para acrescentar, e principalmente nesse momento aí, né, que a gente tem vivido na nossa política, tanto do ponto de vista nacional, mas principalmente do ponto de vista agora municipal. Seja muito bem-vindo ao Station Cast. Rodrigão, obrigado, parabéns pelo trabalho. Vi alguns amigos que passaram por aqui, né? O Danilo Veloso, o Paulo Mariotto, só fera, então fico muito feliz e honrado de estar sentado aqui compartilhando com você um pouco da minha experiência e aprendendo contigo aí. Muito bom. Quais são as principais políticas ou iniciativas, Sérgio Victor, que você gostaria de implementar para apoiar os jovens empreendedores em nossa cidade? Caso, de repente, aí na disputa de um pleito, você venha a ser eleito. Isso foi até base do meu mandato, né? Se você olhar o que eu fiz como deputado estadual, cara, eu fui o deputado que mais visitou a escola do ensino médio e que mais mandou recursos para a educação. E a gente falava muito de tecnologia, você participou muito dessas nossas discussões, né? Porque o que a gente precisa olhar para o jovem e falar, como é que a gente vai encher a caixinha dele de ferramentas para ele ter mais chances de sucesso no futuro? E aí estava até passando por um momento difícil de repensar, apesar de a gente não sentir que a gente está tendo essa discussão, né? Mas repensar as suas vocações e como é que a gente vai formar esses talentos para frente. Eu não tenho certezas, né? Mas tenho algumas teses e ela passa por tecnologia e inovação, que é uma das nossas vocações regionais, especialmente por estar perto e agora no meio de duas cidades inteligentes aí, e com bastante potencial industrial. Como é que a gente vai formar essas pessoas? Porque os empregos daqui a 10 anos vão precisar, né? A gente precisa estar formando os nossos talentos agora para a gente conseguir atrair mais empresa, inclusive, né? Então, ainda mais agora com a questão da inteligência artificial, internet das coisas, né? Então eu mandei muito recurso para robótica, mandei muito recurso para programação, para desenvolvimento de sistemas, porque mesmo que isso mude com inteligência artificial e talvez nem precise de tantos programadores, mas ensina as ferramentas básicas e as premissas e a lógica para esses jovens conseguirem se adequar ao que o mercado de trabalho vai exigir na frente. Uma coisa que eu como taubatiano e como empreendedor e como responsável pelo terceiro setor, né, uma coisa que às vezes eu sempre não tenho vocação política nenhuma, não entendo de política, entendo... Discordo, mas vou deixar você terminar a sua fala. Entendo de trabalhar e assim, eu olho para a cidade e às vezes eu tenho os meus questionamentos, né, as minhas conclusões, né, os meus conceitos ou preconceitos ali formatados, e logicamente que é sempre do ponto de vista do empreendedor, nunca é do ponto de vista do político, né? Porque uma coisa é você estar do lado de um balcão, outra coisa você está do outro, né? Então essa experiência eu acho que ela é enriquecedora aí para você, e que eu acho que deveria de ser realmente um perfil, né? De todos os políticos, ou os políticos, se eles não têm esse perfil,
mas ele pelo menos tem na equipe técnica sempre realmente profissionais que vão complementar. Porque assim, quando eu faço um cenário hoje de Taubaté, e eu tenho liberdade para conversar com várias pessoas, né? Eu transito muito fácil, graças a Deus, com todas as pessoas com a maioria dos candidatos, acho que 80% dos candidatos que vão sair ao pleito de Taubaté, eu conheço, né? Eu converso, sempre muito francamente, quem me conhece sabe. Mas é o meu lado, é o lado de quem não entende de política ou como funciona a política de fato. Mas algumas coisas que me indignam em Taubaté é justamente a capacidade que nós temos de não aproveitar a nossa capacidade latente. Isso é uma indignação que eu tenho, né? E aí, quanto de desperdício nós também temos, né? Desperdício de capital humano, desperdícios de vocações, desperdícios de potencialidades, de pontos fortes, que nem sempre o ponto que era forte no passado, ele vai se perpetuar como ponto forte, haja visto a energia motriz econômica do município, que é automotiva num cenário extremamente volátil. Então a pergunta que eu sempre me faço como administrador, e aí a gente é parceiro de profissão, é justamente essa. E se, né, uma Volkswagen fecha, como que fica Taubaté? Porque eu acredito que Taubaté ela é uma cidade que ela senta numa mesa de pôquer e ela vai para o all-in. Né? É tudo ou nada, né? Então, assim, a gente precisa parar de arriscar. E aí eu não atribuo isso só ao poder público. Eu atribuo isso à universidade, à academia, atribuo isso às associações de classe, atribuo isso ao cidadão, ao empresário. Uma parte da nossa cultura, né? Todos. Então, assim, uma das experiências que... Assim, uma das coisas que me chamou muita atenção no processo exponencial de Pindamonhangaba foi a fala que... Porque eu perguntei pro Danilo, falei, Danilo, cara, como é que foi esse processo? Ele falou, Rodrigo, cara, eu sou taubatiano, assim como você, e queria fazer as coisas de Taubaté, mas nunca tive espaço. Eu venho da empresa, da iniciativa privada. Um dia terá. Hã? Um dia terá. Um dia terá. É um cara que... Danilo é um gênio, um cara extremamente habilidoso. É um pouco do que a gente falou de, um cara de andar na capacidade técnica e política, né? Ele fala que não é político, mas se não fosse, não conseguiria executar o que conseguiu. E aí é um cara que é um PMO, né? Focado na parte de projetos ali para organizar, né? Teve o respaldo do chefe, né? E aí tem a caneta do chefe. Bem, e aí ele teve um desafio, né? Então, isso que é legal para você que é gestor, se você é um prefeito, se você é um vereador, se você é um deputado, até o Jeremias Rodrigues passou aqui, o Jeremias Rodrigues falou uma coisa que é muito bacana. E isso serve para você. Ele falou assim, o bom líder é aquele que quer andar com pessoas com a régua no mínimo igual ele para cima, né? Então, se você é um líder que realmente bota fé no seu trabalho, você não vai querer andar com ninguém mais menor do que você é, né? Porque você confia no seu trabalho. E o bom líder é aquele que dá oportunidade para outros também crescerem. Diferente do líder medíocre ou do político medíocre que quer andar sempre cercado de pessoas incompetentes ou medíocres, né? Medíocre é mediano, né? Puxando o saco daí. Então, e aí isso daí é muito ruim, porque não tem mais espaço. Eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai ficar tão intoxicado, que o Brasil vai ficar tão intoxicado dessa parafernália toda que a gente está vivendo, que a gente vai buscar a ser mais tradicional e mais técnico. Porque vai chegar uma hora que a gente vai falar assim, cara, mas então agora eu não trabalho mais 155 dias para o governo. Agora eu trabalho 300 dias para o governo e 65 eu vou dedicar então para minha família, né? Ou seja, então vai chegar uma hora, cara, que o capital pensante, a massa produtora sai do Brasil, sai da cidade, sai do estado, e isso é uma catástrofe. Como que a gente olhando para um cenário nacional, global, né, com cada dia menos recursos financeiros disponíveis para
do poder público federal, do poder público municipal, estadual, com a alta competitividade, né, por busca de capital privado, né, e aquela política da doação de terras, dos incentivos fiscais já não é mais um atrativo, porque todo mundo faz. E você sendo novo, como que você enxerga que seria uma política de atrativo, de investimento privado para um município? E se você estivesse lá no executivo, o que você de repente chegaria, por exemplo, para um pitch, né, para um grupo de investidores vendendo a cidade, como se você já fosse o prefeito? Qual que seria o seu discurso? Legal. Deixa eu só falar uma coisa que você falou do líder, né, e trazer gente melhor. Eu sempre ouvi, eu vou falar, cara, filho, seja sempre o mais burro da roda. Um jeito mais simples de falar, né? Seja sempre o mais burro da roda. Então, obrigado por me ajudar a bater minha meta aqui. Mas seja sempre o mais burro da roda para você ter gente sempre melhor que você e você tá sempre aprendendo, né? Se você for o mais inteligente ali, procure outra roda para você continuar aprendendo. Bom, vamos lá. Como empreendedor, o que você gostaria, ou como investidor, aonde você vai investir seu dinheiro? Você vai avaliar risco e benefício. Como município, né? O que a gente precisa oferecer? Cara, terreno, redução de imposto, isso é muito pequeno. Vai ter sempre alguém que pode oferecer a mesma coisa ou algo melhor, né? A gente tem uma excelente logística, né? Aqui em Taubaté, obviamente com a rodovia Dutra, com Carvalho Pinto, a localização privilegiada, espetacular. Agora também com o aeroporto de São José voltando a ter mais voos de passageiros, né? E crescendo também voos de carga. A gente tem uma logística muito boa. Só que, vamos lá, a gente quer atrair empresa de alto valor agregado, certo? Não adianta ficar só atraindo as empresas de linha de produção, nada contra, obviamente, mas é porque elas são mais voláteis, né? Uhum. Se der uma crise, como a gente viveu sempre, né? E agora, pior ainda, não só mandando a gente embora, como literalmente fechando ou indo embora. Então, como é que... Cara, a primeira coisa, a gente tem que estar formando gente boa. As empresas vão olhar e falar, onde eu tenho bastante capital humano que eu vou poder contratar com facilidade. Então, um dos papéis do poder público é ajudar a formar gente boa. O outro se você quer instalar a sua empresa com muita gente boa ali, tem saúde adequada? No final das contas, o poder público tem que fazer o papel dele bem feito. Olha, a nossa cidade oferece uma boa saúde pública e um bom quadro de saúde privada. A nossa logística é boa, a nossa cidade é segura, oferece uma boa qualidade de vida. Então, enquanto o poder público não fizer o básico, não adianta você ficar lá saindo, correndo, oferecendo o terreno. Eu tenho que olhar e falar assim, bom, eu tenho segurança de que se eu vier trazer minha empresa aqui, a prefeitura vai me ajudar, no que for a responsabilidade dela, a licenciar rapidamente. Né? A me dar um alvará de funcionamento com mais rapidez. Dependendo da indústria, eu tenho que passar por órgãos estaduais também, sim. Ok, mas aí, né, aí é uma outra briga. Mas localmente a entidade tem que ter segurança, a empresa tem que ter segurança de que se ela vier aqui, ela vai ter segurança jurídica, facilidade no licenciamento, facilidade na abertura do seu negócio, gente boa para contratar. Para mim, se eu fosse resumir tudo isso em uma coisa, assim, a gente precisa oferecer bom capital humano. Tá. Eu acho que isso vai fazer uma boa diferença. E a gente não precisa nem trazer necessariamente a empresa aqui. Sim. Porque a empresa pode estar em qualquer lugar do mundo, mas se a gente tiver bom capital humano, os tabatianos evoluem no seu emprego. É uma conta que não fecha, né? Ao meu ver, assim, é uma conta que nunca vai fechar se a gente for analisar o capital humano. No caso, por exemplo, se a gente for fazer uma pesquisa básica hoje, acredito que de repente da quantidade de pessoas que são formadas na universidade, e aí vamos colocar a Universidade de Taubaté, que é uma coisa que precisa ser repensada, extremamente urgente, né? Precisa ser repensada pelo poder público, pelo legislativo. Não dá mais para você ter uma universidade, embora ela seja uma autarquia municipal, não dá mais para ela fazer só política.
A universidade ela tem um papel prioritário, que é fazer ciência, que é fazer a interlocução entre campos e escolas, olhar para uma cidade. Não dá mais para a Universidade de Taubaté ela ficar leniente às iniciativas que acontecem na cidade, às necessidades da cidade, né? Então, assim, a gente perdeu um tempo glamuroso da universidade de se reposicionar e hoje nós estamos sendo rebaixados a uma universidade pífia, e se ela não é pífia, é como a gente vê, né? Com especulação imobiliária, com custos muito altos, né? Enfim, então, e a gente vê hoje Taubaté com várias faculdades formando pessoas, né? E o custo do EAD, enfim. Então a gente precisa repensar a questão desse capital humano de pesquisadores. Porque quem só faz pesquisa é a universidade. Não adianta você ter tecnólogos. Quando a gente vai fazer, de repente, um processo de FINEP, de repente uma patente, coisas de tecnologia, tem que ser a universidade. E a universidade ela não faz isso. Quando você pega, por exemplo, a UFSC, tudo bem, são faculdades federais, mas, por exemplo, Florianópolis, Santa Catarina, eles fazem um trabalho muito forte. Então, você tem uma universidade provocando. São Carlos, a mesma coisa, né? Então, você tem, pode reparar, aonde você tem faculdades, universidades federal ou universidades que realmente, geralmente é federal ou estadual, né? Taubaté, que é um dos poucos casos que é uma autarquia, mas quando você tem uma universidade, você tem realmente esse capital humano diferenciado, e aí você tem, pelo fato de ter esse capital diferenciado, você tem realmente o quê? Ou empresas ali já assediadas que o absorvem, né, esse capital, ou então, o que acontece? Essas pessoas, elas saem da cidade... Ou montam seus negócios, né? Elas saem ou montam seus lugares, as suas coisas. Então, quando a gente pega Taubaté, a gente tem o quê? Hoje, muita gente saindo de Taubaté, as pessoas, e não é uma coisa que nós estamos falando aqui, né? E se você, de repente, você deve estar... E aí, assim, não é uma exclusividade de Taubaté, né? Mas a gente está discutindo aqui a nossa cidade, mas que também pode ser a dor da tua cidade. De repente, a sua cidade, de repente, não tem nem faculdade, de repente, não tem nenhuma universidade, né? E aí você fala assim, cara, minha cidade é pior ainda, até porque Taubaté está entre as 50 melhores cidades do país, né? Para se morar, enfim. Então, é uma cidade rica, é uma cidade que tem muito potencial, mas a gente precisa melhorar. Bem, o ponto é, como que a gente consegue realmente criar uma cultura de inovação numa cidade? E aí é o ponto que você colocou muito bem mencionado, que é a indústria limpa. Então, hoje, trazer empresas que ocupam áreas gigantescas, que vão fazer geração de produção com 5 mil funcionários, cara, não existe mais. Raríssimas as vezes. Então, hoje a gente tem... Senão você vai ficar brigando pelo unicórnio, enquanto tem um monte de outras oportunidades melhores ou mais fáceis, né? E aí a gente tem o que, então? Hoje a gente tem as indústrias de alta performance, né? A empresa de alta performance, que são essas empresas de base tecnológica. E aí, basicamente, começa aonde? Ou na universidade, ou numa faculdade, onde a pessoa sai dali, ela vai prototipar, ela vai para um ambiente que é um ambiente que fomente a inovação, e dali sai uma startup. Como o caso da Quero Bolsa, né, que é uma startup que nasce de uma dor, né, de 4 amigos ali, 3 vai pro ITA, 1 não entra, enfim, os caras saem, eles têm aquela liga e vão criar aí a startup. E começa com 4, chegaram a pregar 700 funcionários, né? Então, cara, é uma indústria, né? A LG nunca chegou a bater 700 funcionários. Se ela chegou no ápice dela, foi isso. Daí, no máximo, assim, eu vou chutar alto, 1.000 pessoas. Né? Então, uma indústria não conseguiu ter a capacidade de um empreendedor. Então, Taubaté, ela precisa repensar como a gente faz, né? A cidade. Universidade, ambientes de inovação, estímulos ao empreendedorismo, leis de incentivo, né? Bater na porta daquelas empresas, né, que receberam no passado, de repente, terrenos, mas elas não fizeram a contrapartida social e outras coisas mais. Dito tudo isso, quais são os maiores desafios que você identifica ou que você já identificou em Taubaté que dificulta essa atração? Você já colocou aí a capital humano, mas a atração, ou melhor, a retenção
vamos colocar até mesmo de empresas e até mesmo desse capital humano, né? O que você, na sua experiência, pelo que você já pesquisou, o que você acredita que sejam esses gargalos que realmente assim repudiam ou afastam empresas, e quando as empresas saem daqui, elas nunca mais querem ouvir falar de Taubaté? Eu ouvi bastante construtor da região, né? Como eu sempre falei do potencial da construção civil de gerar emprego, sempre tive nesses painéis, conversei bastante com construtores e muitos falam, não faço mais negócio em Taubaté, o prazo é demorado, é burocrático, quando não falam algo pior, né? Então, você tem, a gente falou alguns momentos atrás, né? Se a prefeitura não cumprir o papel dela, o básico, arroz com feijão, o resto vai ser muito mais difícil de fluir, né? Então, se a saúde está um caos, se não tem uma segurança jurídica legal, não tem uma previsibilidade boa da prefeitura, não tem um ambiente seguro e agradável e atrativo, a empresa, por que vir aqui, que é mais arriscado, se ela tenha outras oportunidades próximas com mais benefício e menos risco. Então, isso é uma das coisas, né? Mas isso também não é uma solução de curtíssimo prazo, né? Agora, tem uma coisa que eu venho pensando muito, assim, ó, uma das coisas que daria para fazer de imediato, né? Taubaté está com vários problemas, né? E muitos deles outras cidades já resolveram e sempre a solução vem de gente usando boas ferramentas, né? Então, ferramenta tem. Uma coisa que eu faria, que eu acho que seria muito legal para você conseguir atrair rapidamente empresas de base tecnológica. O governo do estado fez, algumas outras cidades fizeram. A gente mostra e abre os nossos dados e fala, olha, a gente tem esses problemas na saúde, esses problemas na educação, esses problemas na segurança e a gente gostaria de resolver e a empresa vai poder ter acesso aos nossos dados, ao problema, para poder oferecer uma solução. Então, um hackathon ali, né? Não só isso, mas para atrair para o HIT ou para qualquer lugar que seja, as GovTechs, para a gente movimentar o ecossistema e falar, a gente tem bastante problema, a gente sabe, e a gente precisa da ajuda de vocês para resolver. Em que setor que você atrairia gente de imediato? Essas GovTechs, né, as empresas, as startups de tecnologia para governo, tem uma dificuldade muito grande de ter acesso a bons dados e ter uma parceria confiável com as prefeituras, né? Então, se a gente, em Mogi está fazendo isso bem, né? Eles têm lá uma secretaria de dados abertos. Se você, como prefeitura, tem essa atratividade de falar, olha, a gente vai abrir os nossos dados aqui, os nossos problemas para vocês olharem e virem ajudar a gente a pensar. Muitos viriam só para ter a oportunidade de começar a validar o seu produto ou o seu serviço. Então, essa é de curto prazo, essa pode ser uma boa ferramenta para você não só trazer gente boa, como também trazer soluções para os problemas que a gente está discutindo faz tempo, né? Você acha que Taubaté, por exemplo, ela tem aí uma estrutura administrativa, de governança, que agora com a Undoc, né, a Undoc aí, deu uma facilitada na vida dos empreendedores. Mas se você for analisar essa questão de comunicação, de relacionamento entre o contribuinte, o empresário, com os serviços da prefeitura, eu vou falar assim, como munícipe, né, e como empresário. Se eu fosse dar de 0 a 10 para Taubaté hoje, e sem fazer juízo, tá? De julgamento de juízo aqui, enfim, cara, eu daria uns 4, né? Então, tá assim, então, o primeiro passo que eu acredito que de repente o gestor vai ter um grande desafio é justamente essa governança, né? E uma coisa que me chamou a atenção, sabe, Sérgio, é quando o Danilo comentou comigo, eu perguntei quanto tempo, né? Vocês estão fazendo esse trabalho? Esse trabalho a gente está fazendo aí, isso o ano passado, então eram 6 anos. Eles já estavam construindo esse trabalho aí, porque já é a segunda gestão do prefeito. E o prefeito deu um desafio para ele. Falou, cara, você quer montar uma secretaria de inovação? Só que não tem dinheiro. E ele falou, cara, tá bom, então... dinheiro, né? Então, assim, então... Ele falou, então se eu achar o dinheiro, se eu conseguir dinheiro, você me dá? Você sabe da história. Então, assim, o primeiro passo que uma cidade tem que fazer é encontrar dinheiro dentro do caixa. Você acredita que, de repente, com uma governança, se a gente colocasse o Danilo, por exemplo, ali no Taubaté, Danilo, você acha que
que Taubaté iria encontrar bastante dinheiro em caixa? Ah, mas eu não tenho dúvida. Né? Mas eu não tenho dúvida. É uma pergunta até meio óbvia, né? Mas, isso aí eu tenho né? certeza absoluta. E é o que tem que ser feito. O próximo gestor ou a próxima gestora tem que fazer isso. E vai ter que reduzir drasticamente gastos com folha, revisão de contratos, revisão de serviços, inclusive. Isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não devo fazer, isso aqui não é papel da prefeitura. Ou isso aqui, ao invés de eu ter o ativo, eu posso contratar o serviço. Enfim, revisão de processos e digitalizar o máximo que for possível e eliminar etapas que não são necessárias. Tira uma dúvida. No caso, por exemplo, vamos supor, um município, ele pode fazer contratos longos, né? Mas isso nem sempre é saudável, né, para um município, às vezes fazendo, dependendo de como é esse contrato. Né? E quem é que... Aí o legislativo tem que caminhar paralelo a isso para coibir, aprovar, né? Coibir, de repente, projetos muito longos, né? Bem, passa pela Câmara, né? Passa pela Câmara. Por exemplo, o PPP que a Eco Taubaté venceu, passou pela Câmara. É um contrato de 30 anos, né? Então, assim, eu vejo como Taubaté com muito potencial, né? Eu sou um eterno apaixonado por Taubaté. E aí eu sempre fico pensando, por que a gente nunca avança, né? Então, a gente dá um passo para frente, 3 para trás. A gente dá um passo para frente, aí, de repente, quando a gente não dá um passo para trás, a gente... anda de lado muito tempo. Isso daí não é... E aí, gente, assim, veja bem, independentemente de quem está assistindo, não sou eu que estou falando apenas. Isso daí é uma percepção minha, mas é uma percepção de um monte de gente. Sim. Né? Então, unânime, não chega a ser unânime, porque unânime é muita gente, mas é a opinião de muitas pessoas. Acho que dá para cravar. A gente ouve muito. Taubaté tá parada no tempo e a gente está perdendo o bonde. E aí, assim, como que você planeja, né? No caso, eu estou colocando como você planeja, ou como você planejaria, ou quem de repente vier, na sua percepção. O que precisamos fazer para promover aí a inovação e o crescimento econômico sustentável na nossa cidade? Cara, assim, acho que é um conjunto de tudo que a gente está falando, né? Então, parte das premissas. A convicção de que o poder público precisa atrapalhar menos o cidadão. E aí você pode elencar prioridades, né? É facilitar a vida do empreendedor, que é quem gera emprego. Se a dona Maria consegue gerar mais empregos, ela está melhorando a vida dela e ajudando mais gente. Então, quanto mais oportunidade de emprego, melhor, obviamente, né? Então, cara, a gente precisa... Quem gera emprego no país é empreendedor, não é poder público, né? Então, facilitar a vida dele. E, por outro lado, a gente tem uma coisa que a gente chama de custo Brasil, que ela tem a ver com burocracia, tem a ver com custo ao cidadão, tem a ver com processos mal feitos. Então, vou dar um exemplo na saúde, né? Toda vez que alguém, para agendar uma consulta, precisa ir lá presencial para agendar, depois ela precisa ir lá para executar a consulta, depois ela precisa ir lá para pegar o resultado, você está tirando alguém de casa 3 vezes, tendo que pagar transporte, muita gente vai andando de um lado para o outro. A gente teve no bairro do Paiol recentemente, as pessoas para marcar, né, para ir fazer a consulta, tem que sair 6 horas da manhã em casa para um agendamento de 9h30 aqui no centro, para depois... Demora, né? Que agenda todo mundo 9h30, aí vai ser atendido lá depois do almoço, a pessoa fica o dia inteiro. Ela tem... é desumano. E ela daí tem que pedir um dia de atestado fora do trabalho. Então, um custo do Brasil é produtividade. A gente perde muito tempo para fazer coisas básicas. Então, o poder público deve ajudar muito nessa área com ferramentas ou redução de processo ou com tecnologia para que essas pessoas percam menos tempo. Ponto. Ou no mínimo um planejamento, né? Não, cara, não dá. Tem ferramenta já, vários municípios já fizeram, de agendamento online, de prontuário eletrônico. Por que não vai? Então, são as premissas, eu acho, né? A gente sempre foi, me parece, né? Historicamente, me fugiu a palavra, mas a gente foi... Tradicional? A gente fugiu de tecnologia, parece. Muitas vezes, eu até recebi vários pedidos de alguns servidores pedindo recurso de emenda parlamentar para servidor. Eu falava, bom, aí também é sacanagem, né? O servidor da prefeitura vai morrer, cara, em algum momento, e a gente vai perder todos os dados. A gente aluga um prédio lá na Independência, já me falaram, custa, sei lá, 12 pau por mês para guardar papel. Então, aí é um ponto. No caso, por exemplo... A gente foge, a gente tem alergia de tecnologia, parece. E aí, no caso, por exemplo, pegando essa tua fala... com a fala anterior de que a gente precisa gerar dados, né?
Taubaté, se hoje Taubaté fosse toda informatizada, toda automatizada, toda integrada, que não é, se a gente tivesse um paço municipal único, unificado, porque eu fico imaginando a quantidade de dinheiro que se gasta com combustível, cada hora que o camarada tem que fazer de uma secretaria para outra. Eu fico imaginando a quantidade de dinheiro que se gasta justamente com essas idas e vindas, sem contar o nosso tempo, né? Tudo que você precisa fazer, você precisa ir lá, porque por telefone não resolve, e pelo sistema é sempre a metade. Agora, então, assim, tem que integrar, né, tem que terminar de integrar um DOC aí, que foi um recurso de emenda nossa para ajudar. Mas você acha que a prefeitura, como a UNDOC, ela passa a ser toda, não passa, você tem diversos setores. Não, tem vários né? Então, assim, ela é uma ferramenta, né? Quantos anos ou quanto de dinheiro não vai se gastar para você poder digitalizar todo esse trabalho? Então, né? Então, assim, realmente a gente perdeu um tempo muito grande. Eu ouvi muito, Rodrigo, a gente não tem dinheiro para fazer isso. Mas aí volta no que o Danilo falou, acha o dinheiro e faz, porque grande parte dessas ferramentas vão reduzir custo daqui a 1, 2 anos. Só que nunca foi prioridade, ou nunca foi visto essa descentralização, essa transparência, essa prioridade de como é que a gente facilita. Falta visão, Pode boa ser. vontade. Ou um conjunto, ou competência, um conjunto, ou tudo junto, ou uma parte delas. Mas o fato é que estamos parados no tempo e quando você olha a perspectiva, não é boa. Quando você que esteve na LESP, né? Rodou várias cidades do estado. Quando você olha, por exemplo, para a situação de Taubaté, uma cidade extremamente tradicional, uma cidade com todas as suas peculiaridades e com essa experiência política e experiência privada, você acredita que uma gestão, se ela for uma gestão de pessoas técnicas, com um prefeito que tenha a vocação política ou a vocação empreendedora, mas que una os dois mundos, que é o melhor, né? Que olhe para questões básicas que precisam ser feitas ou precisam ser retomadas ou melhoradas, como saúde, saneamento básico. Tudo bem que Taubaté tem praticamente quase 98% do esgoto tratado, não é a questão, mas a gente tem ainda a questão da segurança, que pipocou muito para o Vale do Paraíba, né? Mas Taubaté está umas cidades muito perigosas. A questão de calçamento, a questão da saúde, a questão da educação, a questão da universidade, a questão da governança, que eu acho que é o principal, né? Então, pegando todas essas questões básicas, né, que é de responsabilidade única e exclusiva do poder público. Você acha que uma administração em 4 anos ela conseguiria colocar Taubaté no trilho? Depende, como eu falei, né? Ouvindo isso do Zema e do Adriano lá, depende muito de como você ganha a eleição, né? Mas eu acho que 8 anos é suficiente. 4 talvez nem tanto, porque o primeiro ano você pega com o orçamento do anterior, e dado a circunstância fiscal da prefeitura hoje, você vai ter um grande problema de correção de rota, e muitas dessas implementações de tecnologia, né, elas são morosas porque existe uma mudança não só de ferramenta, como também de cultura. Então, eu imagino que 8 anos seja no mundo ideal. Mas queria dar um exemplo positivo que eu ouvi também do Emanuel Fernandes, que no grupo que eles fizeram quando ele ganhou a eleição em 96, tinha algumas premissas interessantes, né? Primeiro, de não retorno do candidato. Então, você foi prefeito 8 anos, você não vai poder voltar. Você pode ir para outro cargo, mas não voltar depois de 8 anos. Não, você pode ir para a primeira reeleição, né? Segue a regra. Mas por quê? Porque isso te incentivava a formar novas lideranças, deixava o estímulo dentro do seu grupo. Olha, se eu trabalhar, pode ser que chegue minha vez, né? Ele fez isso, né? Depois dele saiu aí depois dele veio o Cury, né? Depois eles perderam um mandato pro PT e depois eles recuperaram com o Felício. Então, essa era uma das regras deles, né? Então, isso é muito interessante, uma cultura de um grupo político que fale, olha, né, vamos fazer o melhor aqui e vamos passar o bastão. Isso incentiva, inclusive, ao prefeito a passar o bastão, porque ele está passando para alguém dentro do grupo dele, né? Com as contas em dia, sem dívida, né? Com o ambiente favorável para o próximo e não cheio de campo minado para o próximo trabalhar, né? E em cima do que você falou, foi o que aconteceu em Pina, né?
6 anos. Então, o Danilo falou que eles saíram no primeiro ano de mandato, que eu acho que com um PIB de uma receita anual, acho que de 300 milhões. Se eu não me engano, acho que o ano passado estava aí na casa dos 800, 900, e a projeção era para esse ano agora bater um bi. Né? Então, olha que legal. Mas 8 anos também, porque, por exemplo, quando você vai atrair mais empresas ou formar gente, né? Tem várias... Tudo que a gente falou, você tem as medidas de curto prazo, mas as que mudam a realidade são de médio e longo, né? Sim. Então, acho que 8 anos você consegue fazer uma transformação de cultura estrutural que vai ajudar você a deixar algumas coisas imutáveis, né? Que talvez que o próximo não consiga mudar. E se você estiver fazendo um bom trabalho, que o seu grupo permaneça para dar continuidade, que isso importa muito, né? Sérgio, cara, assim, primeiro eu queria agradecer o seu tempo, o bate-papo. Cara, desejar para você aí sorte na tua jornada, no teu pleito. Eu sei que não é fácil, esse ano vai ser nunca é fácil, né? Esse ano aí tem as suas dificuldades, cada ano tem as suas peculiaridades, mas, cara, desejar para você aí um bom trabalho. E é o que eu sempre falo, a minha visão é a visão stakeholder, né, cara? Então, assim, Taubaté indo bem, todo mundo vai bem, né? Cara, se você quiser deixar suas considerações finais, por favor, fica aí à vontade, suas redes sociais, o seu recado aí para quem vai estar nos assistindo, por favor, fica à vontade. Legal, obrigado, Rodrigo, pelo espaço. Você é um dos corajosos aí que tem comprado algumas brigas para destravar Taubaté, e eu acho que é uma das coisas que a cidade precisa dos gestores públicos também, pessoas que consigam ter plano de curto, médio e longo prazo e comprem essa visão, essa briga e sejam bons executores, né? Queria reforçar que, né, normalmente se discute o executivo, mas lembrar que o legislativo também é tão importante quanto nessa jornada. Tive a experiência como deputado estadual e uma das minhas missões agora é formar ou ajudar a trazer novas lideranças e lideranças boas da cidade, porque ninguém faz nada sozinho e compor um baita time, né? Então, sempre eu reforço o convite para conhecer as pessoas do nosso grupo também de forma geral. E sigam aí nas redes sociais, @SérgioVictorBR. Aceito críticas, elogios, sugestões e sempre reforço que espaços como esse são bons. A gente está discutindo várias ferramentas, várias soluções, vários problemas, mas uma parte dela passa por a gente ter um bom diagnóstico e começar a falar disso, né? Sim. Para ver que se as pessoas que estão ouvindo, mesmo que achem que a gente está falando, que discordem, mas que comece essa discussão para a gente começar a afinar o caminho que a gente precisa seguir para destravar Taubaté, para transformar a Taubaté do futuro na Taubaté do presente, né? Que a gente está parado no tempo e a gente merece uma Taubaté melhor. Sem dúvida. Cara, muito obrigado, viu? Fica com Deus aí, um abraço grande. E é isso, pessoal. Então esse foi um bate-papo com o ex-deputado Sérgio Vitor, empreendedor, empresário, futuro candidato à Prefeitura de Taubaté nesse ano. E é isso, o papel nosso é bater papo, é conversar, trazer ideias e discutir. E mais do que ter aquele consenso utópico ou às vezes leniente, né? O cara, não, tudo bem, eu vou concordar com você para não criar inimizade. Não, a gente precisa sim ter coragem e ter sabedoria e ter condições e respeito pelo outro, mesmo nas diferentes opiniões, porque é na diferença, na soma das diferenças que a gente vai criar a riqueza de uma sociedade democrática. E é isso, não deixe de se inscrever, compartilhar nas redes sociais e deixar o teu like. Um forte abraço e até o próximo episódio da Station Cast, se Deus quiser. Um abraço. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Station Cast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam também juntar-se à nossa comunidade. E não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de tudo o que acontecerá nos próximos episódios e de nos enviar suas mensagens e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga o nosso canal no YouTube, Station T, e no Spotify, Station Cast. Um forte abraço.